Agora vamos ao nosso grande finale, a parte prática com todo o procedimento para vocês acompanharem junto com as tecnologias. Agradecer a nossa modelo que está aqui participando e deixando, a gente apresentar um protocolo que com certeza vai ajudar aí a autoestima de muitas mulheres, muitos homens, porque a linha Íntima Beauty é tanto feminino quanto masculino. E também a Stephanie, que está aqui do meu ladinho, que vai me ajudar nesse protocolo, e toda a equipe da Flare. Vai mandando as perguntas que nós vamos começar agora com os resultados. Bem, vamos iniciar com o protocolo de rejuvenescimento. E nós vamos aplicar na região de vulva, na região da parte íntima da nossa modelo. Então, sempre que a gente for trabalhar com a estética íntima, nós vamos nos preocupar com a marca de posicionamento. Então você não precisa ter nenhuma marca especial ou com um suporte ginecológico, porque você pode dobrar o joelhinho da sua cliente e ela já se posiciona na região íntima, tá? Então tudo isso a gente fala bastante no circuito, que aí o próximo vai ter no dia 26, eu faço convite para vocês se inscreverem. Então nós vamos iniciar sempre fazendo uma higienização das mãos da nossa modelo. Nós vamos utilizar a loção higienizadora corporal, sempre com pH neutro, então a minha escolha é a linha Apple Skin. Deixa eu pegar uma gazezinha. Às vezes a cliente chega da rua, vai se posicionar na maca, então você já faz essa higienização nas mãos e nos pés. Já é o primeiro acolhimento, A gente sempre fala que a estética íntima, ela está muito relacionada ao acolhimento, a entregar o íntimo, feminino, a parte mais delicada. E também vamos higienizar os pezinhos da nossa modelo. Então, fazemos a preparação. Já é sempre uma receptividade, não é verdade? Vou deixar aqui. Bem, já colocamos uma calcinha descartável. Vou descobrir que tá friozinho em São Paulo. Nós vamos fletir o joelhinho da paciente, da cliente, e deixar a parte exposta dela. Normalmente, na cabine estética, nós não utilizamos o protocolo com a calcinha íntima, tá? A não ser que a sua cliente deseje que ela fique um pouquinho acanhada no início do tratamento, pode fazer. Mas a indicação é que a linha íntima, da estética íntima, ela pode ser aplicada na região de virilha, na região dos lábios externos, a parte mais externa. O que nós não podemos aplicar é introduzir ou colocar o produto no introito vaginal, no canalzinho de conexão. Então vamos iniciar a higienização. Deixa eu fazer o higienizante. Limpando algum resquício que pode ter ficado, do dia a dia. Às vezes a cliente vem direto do trabalho. E nós vamos fazer agora a aplicação do sabonete da linha Apple Skin. Por que é um sabonete neutro? Lembra que eu falei da importância dos sabonetes com pH neutro, porque é uma região íntima que tem um pH delicado. Então não é para usar nenhum sabonete que tenha uma ação de abração, de peelings, que pode, na verdade, sensibilizar mais ainda. Não é indicado na região íntima. Faço a aplicação, vou emulsificar e vou fazer a aplicação. Vou dar uma molhadinha.
importante saponizar, fazer essa espuminha. Então pode molhar um pouquinho a região, pode saponizar. É importante você sempre observar, durante todo o seu tratamento de estética íntima, da linha íntima, que o cliente não pode sentir nenhum tipo de ardência ou desconforto. Então você pode sempre falar com o seu cliente. Se ele sentir ardência ou desconforto, já é uma sinalização de sensibilidade, tá? Então, sempre o ideal também na parte da higienização, vou por aqui, tá? É de cima para baixo, nunca de baixo para cima, da região perianal para a região superior do introito vaginal, tá? Então, sempre de cima para baixo, exatamente como a gente faz a higienização e limpeza da toalete. Eu perguntei para a modelo, ela falou que tem manchinhas de nascença. Então, terminamos de aplicar a higienização e vamos agora para a parte da esfoliação. A esfoliação também ela vai seguir sempre um critério de não ser muito abrasivo. Eu sempre falo que nessa região o menos é mais. Não tenta fazer nada abrasivo e nada que gere uma descamação, uma sensibilidade, porque é uma pele fininha, é uma área de atrito e que ela tem uma resposta de pigmentação muito rápida. Nesse passo, ele é muito importante porque quando nós vamos associar as técnicas e entrar com o microagulhamento, uma observação, uma informação muito rica para vocês. Se você for utilizar um microagulhamento e a sua opção tiver agulhas que vão microperfurar, nós não vamos aplicar o esfoliante. Por quê? Na hora que você faz essas microperfurações na pele para gerar o estímulo de colágeno e elastina e oferecer o drug delivery, ele vai, na verdade, às vezes carrear um grânulo do seu cosmético e pode gerar uma ação alergênica. Agora, se você for utilizar uma ponteira onde não faz perfuração, você pode fazer o passo da esfoliação, o passo a passo da esfoliação. Perfeito? Ok, deixa eu utilizar aqui. Então, nós estamos utilizando o produto da linha Flare Spa Neutro. É importante também que o seu esfoliante não seja com grânulos muito abrasivos e que você observe que você não vai gerar uma hiperemia no seu cliente. Então, com bastante delicadeza, sempre pedindo para a cliente observar se ela está sentindo um desconforto ou uma ardência, tá? Nós fizemos vários testes na linha Íntima Beauty. Inclusive, nós mensuramos o tempo de esfoliação de cada lado da região que nós vamos aplicar. Então, aproximadamente 30 segundos de cada lado para você fazer a abrasão correta e assim facilitar a permeação dos ativos. Então, o ideal não é usar um esfoliante muito abrasivo. Cuidado, faça o teste. Ou então, faça a opção do Spa Neutro, que ele foi testado junto com a linha Íntima Beauty. E tem comprovação de eficiência. E principalmente, nenhum esfoliante químico, com uma ação que pode sensibilizar. Ok?
Vamos higienizar de cima para baixo. Principalmente, a sua esfoliação ela não deve ser muito abrasiva nem rigorosa, porque você ainda vai utilizar, pode utilizar a associação dos equipamentos eletroterápicos. Então, a gente, principalmente a radiofrequência, ela não pode ter nenhuma área de abertura. Inclusive, observe se tiver foliculite. Porque às vezes a gente vai aplicar a radiofrequência e o paciente está com uma foliculite. Então, nessa região, não tem a pele, né, íntegra, o que vai facilitar a sensibilização e a passagem da temperatura, ela é aumentada, sem resistência. Então, você às vezes pode dar uma sensibilização, uma intercorrência, gerando aí um eritema, tá? Então, nas regiões onde tem um pontinho de sensibilização da pele, a gente não faz a indicação da radiofrequência. Ok? Perfeito. Bem, agora nós vamos fazer a associação da nossa linha de rejuvenescimento, da linha Intima Beauty. Eles são produtos que foram testados dermatologicamente e ginecologicamente. Então, isso para trazer para vocês segurança, qualidade, resultado e eficiência. Então, ela é composta por 2 produtos. E nós também tivemos a preocupação de validar esse protocolo junto com as tecnologias. E por isso que nós colocamos aqui no nosso evento a Fismatec. Então, tem muita gente que já trabalha com a tecnologia. Então, a gente quis entregar um conteúdo completo para vocês, tanto de radiofrequência, criofrequência, quanto luz intensa pulsada e até o ultrassom microfocado, como eu citei na minha palestra. Então, quando a gente faz a associação das tecnologias, está aqui, ó, a gente tem a tecnologia da Axial, que é a criofrequência, e ela tem a ponteira de indicação da estética íntima, e ela também oferece o resfriamento, o que gera bastante conforto para o cliente. Então, entre a diferença da radiofrequência e a criofrequência, é uma opção, e ela entra agora, depois do protocolo de higienização. Nós também podemos utilizar e associar com a luz pulsada na modalidade de rejuvenescimento. Então, ou a sua tecnologia pode trocar, cambiar as ponteiras, e você oferecer o estímulo aí, uma ativação do colágeno, da elastina. E também agora falar do nosso querido ultrassom microfocado, que ele tem as ponteiras que vão fazer estímulos de rejuvenescimento e também estímulos de apoptose, aquela destruiçãozinha da gordura localizada. Então, tudo isso pode ser associado em qual momento, tá? Momento depois da higienização do nosso cliente, você vai fazer a higienização, e antes da aplicação do passo a passo dos produtos, você faz a tecnologia, se você quiser, tá? Se você tiver e quiser potencializar os seus resultados. Mas os produtos da linha Intima Beauty foram validados com testes clínicos, com a utilização dos dermocosméticos e validado com a tecnologia. Perfeito? Uma coisa importante é que a gente vai fazer a tecnologia nesse momento, porque os produtos da linha Intima Beauty, eles são depositados na pele do nosso cliente e ele tem um efeito prolongado. Ou seja, como eles têm ativos nanosomados, eles vão permeando, eles vão fazendo uma ação de entrega. A gente chama de drug delivery. Vai fazendo essa entrega e vai permeando. Então a gente faz sempre uma indicação que o cliente fique por 6 horas com os produtos.
deixar, vou dar um close aqui na nossa caixinha, que nós preparamos um marketing super elegante, tá? Nós fizemos aqui as caixinhas, ó, e dentro já fica o protocolo na tampa do passo a passo. Então isso fica muito fácil da consulta do profissional. Olha lá, asepsia, higienização, esfoliação, fluido rejuvenescedor e firmador. Vamos começar com o fluido firmador. Então, você pode fazer a tecnologia da sua opção ou então fazer o passo a passo dos produtos. Esses produtos, eles são os profissionais e depois eu vou apresentar para vocês o home care. Então, faço a aplicação do produto. Olha a quantidade, um pump somente. Então, faço a aplicação em toda a região dos lábios externos, do capuz clitoriano e da região do períneo. Faço a massagem para facilitar a permeação. E não é para utilizar muito produto, tá? Cada caixa do kit, ele rende aproximadamente 30 sessões. Eu vou fazer do outro lado também, com o fluido rejuvenescedor. Tudo bem? Ardência, alguma coisa? Uma das perguntas que vocês mandaram no chat é quantas vezes por semana você pode fazer o protocolo, tá? Nós orientamos até 2 vezes por semana e indicamos um ciclo de 10 sessões. Ó, o que eu quero que vocês percebam é que ele tem uma absorção bem rápida e uniforme, o que facilita depois esse efeito que a gente chama de depósito em camadas. Então a gente vai colocando, vai tendo o efeito complementar. Agora nós vamos para o sérum firmador. O sérum firmador. Pouca quantidade, absorção rápida, são produtos nano encapsulados, DMAI, colágeno vegetal. E é uma linha que vocês normalmente me perguntam quais são as regiões que vocês podem aplicar, tá? O rejuvenescimento. Então, toda a região íntima, perianal, e também áreas sensíveis, como interno de coxa, joelho, região interna do joelho, seios e também a região dos braços. Dani, perguntaram se pode fazer, quanto tempo depois, após a aplicação, pode realizar depilação com cera? Depois de quanto tempo da sessão pode realizar a depilação com cera? Isso. Depois de 3 dias, a gente pede uma orientação de intervalo 3 dias antes e depois da aplicação 3 dias depois. Se você for associar o seu protocolo com laser ou luz pulsada, a gente normalmente solicita aí 10 dias para que a sua pele tenha completa regeneração e não tenha sensibilidade que pode interagir com a tecnologia, perfeito? Agora nós vamos aplicar a máscara nano restauradora. A máscara nano restauradora, ela é uma máscara que ela tem um efeito de blindagem da pele. E ela pode ser usada tanto no protocolo de passo a passo da linha de rejuvenescimento e clareamento íntimo, como também para quem faz uso de luz intensa pulsada na depilação,
luz pulsada no rejuvenescimento, lasers, depilação com cera, porque ela é uma linha que ela tem muitos benefícios de cicatrização, de controle bacteriano pela niacinamida. E também fator de crescimento e óleo de coco encapsulado, que hidrata a pele. Então é uma máscara que você também pode associar dentro da sua cabine estética com o protocolo de depilação com cera, ou então depilação com a luz pulsada, que aqui a gente trouxe o Evoque da Fismatec, de parceria. Gosto muito dessa tecnologia. Então você vai fazer a depilação, você fica com a região mais avermelhadinha, mais sensível. Então você finaliza com essa máscara e também tem o home care para cliente usar em casa. Faz a massagem até completa a absorção. E o importante, essa blindagem com a máscara, ela vai permanecer na pele por até 6 horas. E ela não vai sujar a roupa. Ela é feita na sua composição de argila rosa, que é a junção da argila branca com a argila vermelha. Então os óleos elementos aí sempre dando nutrição para nossa pele. Perfeito? Perguntaram quantas vezes na semana pode realizar esse tratamento? Quantas vezes na semana? Então, olha só, é uma ótima pergunta. Se você realizar somente o protocolo cosmético, você pode realizar até 2 vezes na semana. Se você for associar, por exemplo, com a radiofrequência, com a criofrequência, a gente normalmente orienta que você faça a criofrequência em alguns protocolos de 15 em 15 dias para rejuvenescimento. Ou então, seguindo o manual do seu equipamento, 1 vez por semana. E aí você pode, para acelerar o resultado, acelerar a velocidade do seu resultado, 1 vez o protocolo com o equipamento e 1 vez o protocolo somente com o cosmético. Perguntaram também após quantos dias pode tomar sol? Então, se você estiver no protocolo de rejuvenescimento e ele é em uma região que normalmente você não tem uma exposição direta ao sol, a gente orienta para que você não passe, use o filtro solar e não faça uma exposição direta ao sol. Agora, o clareamento, você vai ter que ter uma suspensão da sua exposição ao sol durante o processo de tratamento de clareamento. O tratamento pode ser realizado em homens e mulheres? Sim, pode ser realizado em homens e em mulheres, tanto o rejuvenescimento, tá? Lembrando que a radiofrequência e a criofrequência, nós não fazemos orientação para a estética masculina na aplicação da região do escroto masculino, na região genital do homem, porque ele tem características de infertilidade. Porém, na região íntima, já que os nossos órgãos genitais estão mais internos, a gente pode fazer a aplicação, tá bom? Então, tem essas diferenças. Homens e mulheres têm recomendação, tanto de clareamento quanto de rejuvenescimento. Lembrando que na região do escroto nós não utilizamos nenhum equipamento térmico. Em relação ao fototipo, pode ser utilizado em todos os fototipos? Sim, todos os fototipos, né? E para a foliculite? Para a foliculite, recomendação do protocolo de clareamento, tá? Porque ele vai ter um efeito de benefício cicatrizante e também ele já vai melhorar esse processo inflamatório e também já clarear. Na foliculite, nós orientamos o alta frequência, o vapor de ozônio e a luz intensa pulsada, associado, se você tiver ou não. Perfeito? Então tá bom. Alguma dúvida no rejuvenescimento íntimo? Muito bom, os resultados são incríveis e o cliente termina o protocolo. Olha, dá um close aqui para você ver como fica a região. Tá vendo? Ó, nós utilizamos o efeito de depósito do primeiro fluido, depois o sérum e finalizamos com a máscara. E olha que ela fica super bem hidratada e não fica com aquele efeito úmido, porque é uma região que não deve ter nenhum produto que termine com efeito úmido, porque ela vai ficar depois
aí, ó, fechadinha, guardadinha, e vai ter uma área de atrito, então não é recomendado. Agora nós vamos fazer o protocolo de clareamento. E para mostrar o protocolo para vocês, eu vou fazer na região da axila da nossa modelo. É melhor essa daqui. Ó. Ainda bem que a gente é, né? Slim. Ok. Olha, na região da axila já é um ótimo exemplo aqui que pelas fotos a gente acaba aumentando a incidência de perguntar se precisa ter realizado a depilação. E olha, a nossa modelo, a gente já consegue ver um pouquinho dos pelinhos dela já saindo. Quando a gente vai fazer na região do clareamento da virilha, muita gente pergunta se precisa depilar, tá? Se ela tiver com os pelos muito grandes, a gente orienta você fazer uma tricotomia, ou seja, tirar só o excesso, tá? Você pode remover só o excesso. Ou então, né, associar aí com uma tecnologia que vai trazer os benefícios. Então, da mesma forma, a gente vai começar fazendo a higienização da loção higienizante. Já fizemos aí as boas-vindas, né, da cliente, higienizando a mãozinha, higienizando o pé. E aí nós agora aplicamos na região. Cuidado na associação das linhas, né? Nós deixamos a linha da Intima Beauty um pouco livre para o profissional, às vezes, fazer a associação do tônico ou do sabonete. Obrigada. Agora eu vou utilizar o sabonete com pH neutro, importante para a área sensível e delicada. Faço a saponização. Principalmente na axila é importante fazer a remoção de qualquer resíduo de produto desodorante que pode alterar o cosmético que você está aplicando. Faço a higienização sempre no sentido do pelo, para não gerar nenhum atrito e nenhuma sensibilização na região. Agora nós vamos fazer a esfoliação. O esfoliante neutro também no protocolo, para o protocolo de clareamento. Muita gente me pergunta quanto tempo para o cliente notar a diferença. Os resultados eles são muito individuais, de cliente para cliente. Isso é sempre importante você acompanhar de cliente para cliente, também dependendo do grau de pigmentação na pele. A esfoliação ela deve seguir com movimentos circulares, firmes, mas não que cause muito desconforto na área. Tá? Normalmente 30 segundos por região. Faço a remoção. Vou sempre ter muita atenção e preocupação com a remoção dos resíduos totais. Ok? Bem, se eu for realizar uma associação, tá?
Sempre depois da higienização, você pode associar com a luz pulsada, no caso aqui para o clareamento, é extremamente indicado e eficiente, principalmente se a cliente tem a foliculite, tá bom? Então tem recomendação. E agora nós vamos fazer a aplicação da linha Íntima Beauty de clareamento íntimo e de regiões delicadas. Elas também seguem com 2 produtos, tá? Então a gente vai fazer o passo 1, depois o passo 2, finalizando com a máscara, e o cliente vai embora com a máscara e faz esse depósito dos cosméticos que a gente fala, em camadas. Sempre que você manter o seu produtinho guardado, você, antes de aplicar no seu cliente, você faz uma emulsificação dele. Ok? E agora nós vamos para o clareador dermoprotetor. Lembrando exatamente o que a nossa coordenadora Monique falou, que nós tivemos as escolhas inteligentes para fazer a ação de blindagem e hidratação. Blindagem e hidratação da linha, para que essa pele você ajuda, né? Se restabeleça com que ela, para que ela se recupere e tenha o efeito clareador. Dani, perguntaram se diabéticos podem realizar o tratamento. Podem, inclusive pode realizar, e nós temos bastante resultado clínico para os clientes que têm diabetes, tá? Porque eles já têm uma disfunção de pigmentação. E claro, nós somos profissionais da área da estética e da saúde. É importante você sempre falar com o médico, porque às vezes o médico que já atende um paciente que tem a queixa de hiperpigmentação para paciente diabético, ele também pode até recomendar outros. Inclusive, no congresso do dia 4, eu apresento um resultado de clareamento que foi feito pela professora Camila Pepe, nossa querida amiga e parceira, que ela faz tratamento para pós-câncer, pacientes de radioterapia em mama, então também eficiente. Olha como ele já absorve, tá vendo? Isso daqui é muito importante para a região íntima e região sensível. Lembrando que a região íntima e sensível, ela já tem um aumento da sudorese pela formação das glândulas, né? Aqui já é uma área de glândulas, então você tem ela mais úmida. Muita gente pergunta associado à relação sexual. Se faz a orientação para o paciente se afastar das suas atividades sexuais, tá bom? Ela somente com a linha de produtos a gente não precisa suspender a relação sexual. Porém, associado a uma tecnologia estética como a radiofrequência, a gente pede normalmente 3 dias, né, para suspender a relação, porque é uma área que sofreu um aquecimento, para não ficar com muita sensibilização, aumentar a sensibilização. E também na depilação a gente recomenda de 3 a 5 dias, sempre seguindo o manual dos equipamentos. Os equipamentos a gente vai sempre aplicar seguindo as orientações. Tem muita gente que pergunta, mas professora, quantos joules? Qual é a potência? Quantos minutos? Sempre lembrando que as empresas de tecnologia, elas seguem sempre com uma qualidade dos manuais e os protocolos que vocês podem associar. E se você tiver dúvida, entre em contato com o fabricante do seu equipamento e valide, né? Veja quanto tempo, tudo certinho, validado com a linha Íntima Beauty.
Esse protocolo ele é contraindicado para gestantes? Ele é contraindicado para gestantes e também para clientes que estejam amamentando, tá? Isso é importante porque pode sensibilizar, ela tá com muitas alterações hormonais, tanto de estrógeno quanto progesterona, então não é um momento de tratamento. Lembrando que quando a gente está na fase de gestação, a gente já tem uma maior pigmentação na nossa areola, a linha alba e também da nossa vulva. Então o que a gente faz? A gente suspende, não é agora o momento, descobriu que está grávida, está fazendo o tratamento, suspende e depois retoma o tratamento. Depiladoras podem realizar o tratamento? Depiladoras profissionais, depiladoras, a gente convida vocês para fazer o circuito Íntima Beauty, para que você se especialize na linha, aprenda como avaliar, como fazer o diagnóstico, como recomendar e principalmente como orientar o seu cliente no pós. Então, aqui nós vamos falar do pós. Então, para quem escolheu o protocolo rejuvenescedor, o cliente vai fazer o tratamento em cabine e depois vai fazer o protocolo de sérum firmador logo após o banho. Então vai tomar banho, secar direitinho a região, tá bom? E vai aplicar o sérum firmador e finalizar com a máscara restauradora para blindar a região. E se você fez a opção de recomendação do clareamento, você vai usar o creme clareador na região virilha, lábios internos, perianal, axila, embaixo dos seios, que também tem muita recomendação para quem pigmentou nessa região, e finalizar com a máscara de blindagem, que ela vai ajudar a restaurar, restabelecer a pele. E se você tem, por exemplo, anda de bicicleta, se você tem muito atrito, se às vezes o pelo pubiano do seu parceiro ele é muito grosso e atrita e no pós, né, após a relação sexual, que a gente chama aí pós-coito, você sente a sua região mais avermelhada, mais sensível, você pode finalizar sempre com uma máscara nano-restauradora. A gente teve muita preocupação de criar uma máscara que ajudasse a pele de uma região sensível a se restabelecer, a sensibilidade de uma depilação, tudo isso. Dani, perguntaram se a cliente tiver indicação tanto de clareamento quanto de rejuvenescimento. Como começar o tratamento? Se pode associar os dois? Isso. Eu tenho uma recomendação de rejuvenescimento e de clareamento. Como começar, né? Então, sempre escolhendo. Se você vai só utilizar os cosméticos, você pode juntar os dois protocolos. Então você pode alternar. Primeiro rejuvenescimento, depois clareamento. Primeiro rejuvenescimento, depois clareamento, tá? Pode associar, né? Sempre buscando a queixa principal. Lembrando que até nos nossos testes clínicos, que eles computaram quase 85%, né, de qualidade, de eficácia, de comprovação de textura, de maciez, e também com um teste de 93% de satisfação das modelos voluntárias. Então, claro que ao mesmo tempo que você passa a nutrir essa pele, ela vai ter um efeito de melhora do seu tônus, da sua elasticidade. Então é praticamente um bônus, né? Clareia e melhora a qualidade, você já vai ter um rejuvenescimento, mas você pode associar. E se for para escolher, né? Claro, sempre a escolha, a gente às vezes proporciona um rejuvenescimento, primeiro associado às tecnologias, como a criofrequência, a radiofrequência, o ultrassom microfocado, que agora ele é um master aí, que está no meu curso de rejuvenescimento e clareamento íntimo, de estética íntima. Então é maravilhoso. Associado aos dermocosméticos, a gente tinha muita carência, porque a gente já tinha as tecnologias, mas não tinha uma linha que falasse conosco, profissionais da área da estética e da beleza. Perfeito? É isso? Gostaram? Se tiver dúvidas, mande, que o nosso chat está aqui direto com vocês. E agora
nós vamos para o nosso grande finale, o nosso encerramento, chamando as empresas participadoras aqui, que patrocinaram também esse evento maravilhoso de estética íntima, para vocês, para promover o sorteio Master da noite.